E aí, pessoal? Hoje vamos embarcar em uma jornada para entender um pouco mais sobre um dos países mais desafiadores do mundo, o Burundi. Hoje a gente vai falar sobre o Burundi, um país pequenininho no coração da África que, infelizmente, é considerado o mais pobre do mundo. Apesar de seu tamanho diminuto, o Burundi enfrenta problemas gigantescos que afetam a vida de milhões de pessoas. A história do Burundi é marcada por conflitos e uma pobreza de cortar o coração, deixando a população em uma situação muito difícil. Décadas de guerra civil e instabilidade política contribuíram para a devastação econômica e social do país. Localizado na região dos Grandes Lagos Africanos, o Burundi é um país sem saída para o mar, cercado por Ruanda, Tanzânia e República Democrática do Congo. Essa localização geográfica também influencia muitos dos desafios que o país enfrenta, incluindo o acesso limitado a mercados internacionais. Com cerca de 12 milhões de habitantes, a maioria vive em áreas rurais, dependendo da agricultura para sobreviver. A agricultura é a espinha dorsal da economia do Burundi, mas a falta de tecnologia e recursos modernos torna a produção agrícola extremamente difícil. Aí você junta pobreza, corrupção, falta de infraestrutura e desastres naturais. Esses fatores combinados criam um ambiente onde o progresso é quase impossível. A infraestrutura do país é precária, com estradas esburacadas e sistemas de transporte ineficientes, dificultando ainda mais o desenvolvimento. É a receita perfeita para um ciclo de miséria que parece não ter fim, tornando o desenvolvimento do país um desafio enorme. A desnutrição é um problema grave, especialmente entre as crianças, e o acesso a serviços básicos como saúde e educação é extremamente limitado. No entanto, apesar de todas essas adversidades, o povo do Burundi continua a lutar e a buscar maneiras de melhorar suas vidas, mostrando uma resiliência admirável. Imagina só, gente. No Burundi, a falta de energia elétrica é a realidade para a maioria da população. Menos de 10% das pessoas têm acesso à luz elétrica, o que impacta a vida delas de maneira absurda. Nas áreas rurais, quando o sol se põe, a escuridão toma conta, limitando as atividades do dia a dia e colocando as pessoas em perigo. As crianças não conseguem estudar à noite e as famílias dependem de lampiões a querosene, que além de caros, são perigosos. Sem energia elétrica, fica difícil o país crescer economicamente, criar empregos e ter empresas de sucesso. É difícil de acreditar, mas a pobreza no Burundi é tão grande que muitas pessoas não têm nem roupa para vestir. Sem dinheiro, as famílias precisam escolher entre o essencial, e muitas vezes, a roupa fica em segundo plano. É de partir o coração ver crianças descalças, com roupas rasgadas, expostas ao frio, ao calor e a doenças. A falta de roupas íntimas também é um problema sério, afetando a saúde e a dignidade das pessoas. A falta de roupas adequadas só piora a situação de pobreza e exclusão social, impactando a autoestima e as oportunidades da população. A economia do Burundi está na UTI, gente. A maioria da população depende da agricultura familiar para sobreviver, plantando para comer. Sem emprego formal, o jeito é se virar nos bicos, fazendo qualquer coisa para levar comida para casa. A moeda oficial do Burundi é o franco burundiano, mas na prática, a maioria das transações é feita por troca de produtos e serviços. Sem dinheiro circulando, fica difícil ter acesso a serviços básicos, como saúde e educação. E para piorar, essa informalidade toda impede o governo de arrecadar impostos e investir em políticas públicas, prendendo o país nesse ciclo de pobreza. E a justiça no Burundi? Como ela realmente funciona? Bom, a justiça por lá anda de férias. Os tribunais estão abandonados e o sistema judicial é muito frágil, quase inexistente. Isso contribui para um clima de insegurança e impunidade.
A corrupção rola solta, com policiais aceitando subornos abertamente, e a justiça parece um sonho distante para os mais pobres. Eles vivem em um estado constante de desespero, onde a violência e a criminalidade são o pão de cada dia. Assaltos, agressões e até crimes mais graves são comuns, e as pessoas vivem com medo de serem assaltadas, agredidas ou, até mesmo, coisas piores. A sensação de insegurança é palpável, e a falta de punição para os criminosos só aumenta a violência. Criminosos andam livres, e a polícia muitas vezes ignora os crimes, contribuindo para um ciclo vicioso de violência. Isso impede o país de se desenvolver. As áreas devastadas pela violência ficam estagnadas, e os cidadãos perdem a fé nas instituições. Sem justiça, ninguém confia nas autoridades, e fica impossível construir um país mais justo. No entanto, há aqueles que ainda lutam por justiça, tentando reconstruir suas comunidades e acreditando em um futuro melhor. Infelizmente, a fome é uma realidade para milhões de pessoas no Burundi. A falta de comida é um problema crônico, que se agrava por causa da pobreza, dos conflitos armados e das mudanças climáticas. Quando a chuva não vem, a seca castiga as plantações e mata o gado. A desnutrição, principalmente entre as crianças e as mulheres grávidas, causa problemas de saúde sérios e duradouros. Com fome, as crianças não se desenvolvem como deveriam, comprometendo o futuro do país. Todo mundo sabe que a educação é a chave para um futuro melhor. Mas, no Burundi, ter acesso a uma educação de qualidade é como ganhar na loteria. Faltam escolas, materiais escolares e professores qualificados, o que impede muitas crianças de terem acesso à educação. As poucas escolas que existem estão lotadas e em condições precárias. Sem alternativas, muitas crianças largam a escola para ajudar em casa ou trabalhar para ajudar a família. A falta de educação condena as futuras gerações à pobreza e à falta de oportunidades. Se a educação vai mal, a saúde vai pior. O sistema de saúde no Burundi está na UTI, precisando urgentemente de um médico. Faltam hospitais, médicos, enfermeiros, medicamentos. É desanimador. Doenças como malária, tuberculose e HIV/AIDS, que poderiam ser controladas, são comuns e representam um sério problema de saúde pública. A mortalidade infantil e materna estão entre as mais altas do mundo. A falta de saneamento básico e de água potável só piora a situação, espalhando doenças para todos os lados. Sem um sistema de saúde funcionando, a população fica vulnerável a qualquer problema de saúde, aumentando o risco de epidemias. O futuro do Burundi é incerto, cheio de desafios que parecem impossíveis de superar. A pobreza extrema, a falta de infraestrutura e a escassez de recursos básicos são problemas que afetam a vida diária de milhões de burundianos. A corrupção, a violência e a instabilidade política agravam ainda mais a situação, tornando a vida no país uma luta constante pela sobrevivência. A fragilidade do sistema de saúde é um dos maiores obstáculos, com hospitais mal equipados e profissionais de saúde sobrecarregados, lutando para atender a uma população em necessidade. Mas mesmo diante de tanta dificuldade, o povo burundiano não perde a esperança de um futuro melhor. A resiliência e a determinação das pessoas são evidentes em cada sorriso, em cada gesto de solidariedade e união. É preciso que a comunidade internacional se una para ajudar o Burundi a superar seus desafios e construir um futuro mais digno para sua população. Investir em educação, saúde e infraestrutura é fundamental. Além disso, o combate à corrupção deve ser uma prioridade para garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa. Com apoio e cooperação global, o Burundi pode trilhar um caminho de desenvolvimento sustentável, oferecendo um futuro mais promissor para seus cidadãos.
A esperança de um Burundi melhor vive no coração de seu povo, e com a ajuda certa, essa esperança pode se transformar em realidade.